Alô galera, tudo bem? Com você que eu quero falar hoje, venho abordar um assunto que não é tão abordado nas redes sociais, até mesmo por vários interesses. Acredito que não seja tão inteligente da parte de algumas mídias abordar esse assunto. O que seria esse assunto? O vício digital, exatamente. Muitas pessoas estão viciadas em celulares, tablets, internet, etc. Principalmente em celulares. Não estou querendo dizer que isso é uma ferramenta ruim, pelo contrário, uma excelente ferramenta. Eu trabalho com isso, tiro meu sustento disso, sustento da minha família. Mas é um assunto extremamente delicado, extremamente preocupante. Uma geração de escravos do telefone. É evidente que no mundo de hoje seja quase impossível viver desconectado. Mas e quando o uso do celular é tão excessivo que prejudica a vida e as relações? O que fazer para não se tornar um escravo do telefone? São 6 horas. A função despertador do celular o acorda. Você olha para a tela e vê as notificações das mensagens dos grupos da família, da faculdade, do trabalho, do bairro, do churrasco do fim de semana. São centenas. O aplicativo de saúde lembra-o de tomar água e a agenda apita com a relação dos compromissos do dia. Você nem tomou café da manhã e já checou o smartphone 3 vezes. Sem conseguir ler,
nem metade das mensagens de WhatsApp. Arruma-se para sair de casa, mas antes checa o app do clima, responde a algumas mensagens, envia vídeo motivacional e GIF para alfinetar o colega. Abre o site de notícias para se informar sobre as manchetes do dia. Sai de casa com o celular na mão, pega o carro, acessa o aplicativo do trânsito, abre a pasta de músicas, faz selfie para postar no Facebook com hashtag Bom Dia. Confere de novo as mensagens, curte algumas fotos postadas por amigos no Instagram, digita uma frase de efeito no Twitter. Quase bate no carro da frente ao tentar baixar um vídeo. São 7h30 e boa parte do tempo, desde o acordar, foi gasto diante da tela do aparelho. É a descrição parecida da sua rotina? Cuidado! Você pode ser um dependente tecnológico, um escravo do celular. Não são recentes as pesquisas sobre o que o uso da tecnologia causa ao ser humano. Há quem a demonize e pregue a sua abolição, desde a TV até os mais modernos smartphones. E há também aqueles que defendem ser inevitável no mundo de hoje viver com a tecnologia e pregam que seu consumo deva ser regrado e limitado, não chegando ao ponto de roubar os relacionamentos e substituir a vida real. Muitos pais, professores e líderes religiosos estão preocupados com o uso excessivo do celular e de toda a tecnologia e atividade que ele carrega entre os jovens. Uma pesquisa recente encomendada pela Motorola e feita pelo Instituto Ipsos mostrou que metade, 49% dos que têm de 16 a 20 anos, considera esse equipamento o melhor amigo. E 56% tem pavor só de pensar em perder ou ficar sem ele por alguns instantes. Embora os adolescentes e jovens sejam os principais alvos desses estudos, esse apego excessivo também se dá em outras faixas etárias. Sinais de alerta. O celular tem substituído relacionamentos e muitas vezes ocupa o tempo que deveria ser empregado para atividades básicas como se alimentar, estudar e trabalhar. Tal conduta já foi notada pela terapeuta familiar e de casais, Ana Elisa Simonetti, que com o marido, o pastor Elender de Oliveira, está à frente da primeira igreja batista de Goiabeiras, em Vitória, capital do Espírito Santo. Ela apontou sinais de quando o consumo está excessivo e pode acarretar prejuízos não só ao usuário, mas também a toda a família. É preocupante quando a pessoa não consegue mais perceber sua existência fora ou além do celular, das redes sociais e de tudo que envolve essa tecnologia. Isso normalmente se traduz no isolamento social, inclusive da família, em queda de rendimento escolar e no trabalho, numa ansiedade quando a pessoa precisa ficar sem o aparelho. É um sofrimento muito grande. Normalmente, as pessoas ao redor percebem e avisam. São sinais de alerta, explica Ana Elisa. Segundo ela, há muitos relatos de relacionamentos rompidos, amizades e casamentos por causa desse comportamento desmedido. Vi uma matéria recente que mostra que a internet já é o principal motivo de divórcio. Quantas vezes vejo mães que estão amamentando e ao mesmo tempo checando o celular, perdendo o contato olho no olho com o bebê, que é tão necessário. Pais que estão brincando com seus filhos, mas não largam o celular, perdendo a interação. Famílias que saem para jantar e, em vez de conversar, cada um está com seu smartphone. Pessoas que viajam ou estão nas igrejas que, em vez de aproveitar aquele momento único de adoração, estão tirando foto para postar na rede social. Muitas vezes não percebem o momento vivido e deixam passá-lo, afirmou. Não está sendo saudável. Normalmente, a pessoa não admite e diz que não tem nada a ver, que ela, se quiser, não usa e que, na verdade, nem usa tanto assim, exemplificou o pastor. Fico ansiosa quando a bateria está no fim. A universitária Natália Fonseca do Carmo, de 24 anos, descreve sua relação com o smartphone como intensa. Até nos momentos em que estou no trabalho, costumo não largar dele. Algumas vezes porque uso para falar com alguns clientes, mas na maior parte do tempo é porque não consigo me desvencilhar mesmo. Ele não fica desligado em momento algum, afirmou a jovem,
que vive em constante atrito com os pais e amigos por causa desses excessos. Constantemente alguém reclama que só me vê ao celular, ou alguma amiga minha chama minha atenção. Meus pais sempre se queixam disso, disse a estudante de arquitetura, que admitiu ficar ansiosa quando a bateria do telefone móvel está no fim ou quando esquece o carregador. Quando sei que esqueci o carregador, já saio procurando quem possa me emprestar. Já fui várias vezes embora de um lugar para não ficar sem meu celular. Fico muito ansiosa quando a bateria está para acabar. Infelizmente, isso acontece. Tanto que no Brasil já há grupos e centros de apoio psicológico e psiquiátrico para tratar a dependência tecnológica. Em alguns casos, bastam algumas orientações via e-mail ou presencial, mas há outros em que são necessário o uso de medicamentos e internação. A psicóloga Andréa Jota faz parte de um grupo da PUC de São Paulo chamado JANUS, Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação, que desde 2006 tem atuado diretamente com estudos, pesquisas e casos de dependência em tecnologia. O atendimento se baseia na troca de e-mails com orientações que duram em torno de 20 semanas. A equipe atende a cerca de 20 pessoas por ano. Em 2018, 5 já procuraram ajuda. Nosso atendimento é por e-mail até para contemplar o perfil das pessoas viciadas, cuja tendência é não sair de casa, o que torna o serviço presencial muito difícil, não passando do primeiro ou do segundo encontro. Desde 2015, após a popularização dos smartphones, temos detectado uma ansiedade relacionada à falta do aparelho ou do fim da bateria, disse a psicóloga, que normalmente é procurada por pais preocupados com os filhos adolescentes. O grupo trata o distúrbio como comportamental. Quanto mais cedo você tem acesso à tecnologia, mais complicado é perceber a dependência. A criança precisa ter uma orientação digital que não necessariamente tem que ser limitada, mas ela deve ser educada para o uso. Se a criança cumpre todas as suas obrigações, vai ter pouco tempo para o uso da tecnologia, que só entrará na vida dela nos momentos de lazer. Os pais precisam controlar isso, acompanhar a criança e ensiná-la a entender seus próprios limites, disse Andréa, ao lembrar que a tecnologia deve ocupar ainda mais lugares além do celular. Não teremos muita escolha, teremos de nos adequar. No futuro não muito distante, o Wi-Fi estará presente em muitas outras coisas e lugares além do celular, e quem terá de optar a ficar em off acontecia com algumas pessoas que passaram a ter inúmeros problemas comportamentais e emocionais relacionados às novas tecnologias. Na época, era mais voltada para o uso excessivo e abusivo de jogos eletrônicos. O especialista explica como se dá o tratamento, que só pode ser feito após a avaliação completa. É necessário verificar se há a existência de algum outro transtorno psiquiátrico, depressão, TDA, fobia social, por exemplo, o que seria tratado com psicoterapia ou medicamentos. Não há nenhuma medicação específica para dependência tecnológica, mas há vários medicamentos que podem ajudar em sintomas específicos. A psicoterapia é o principal meio de tratamento, por permitir que o psiquiatra ou psicólogo ajude o paciente a compreender o seu consumo da tecnologia, possibilitando que ele faça um uso mais racional e saudável. A tecnologia reflete o que estamos passando internamente e, em algumas situações, potencializa o que realmente temos dentro de nós. Nosso grupo não atende a tecnologia atual numa dualidade pior-melhor, mas é claro que as conexões que a tecnologia possibilita aproximam pessoas que estão distantes fisicamente e podem distanciar pessoas que estão próximas fisicamente. Nesse aspecto, os smartphones são os grandes atores, afirmou. No mundo virtual, você pode escolher mostrar o melhor ângulo, pode bloquear pessoas que o incomodam. Já o mundo real exige da gente mais resiliência, empatia com o outro, adoção de uma forma mais polida de falar. O mundo virtual dá um certo conforto e acaba nos infantilizando, mas o mundo real exige de nós mais maturidade para lidar com os relacionamentos, avaliou Ana Elisa.
Para o pastor Uziel, a Bíblia também pode ajudar nesse processo. Ela não tem o propósito de ser um repositório de respostas para cada novo desafio do nosso mundo, mas apresenta princípios que podem ser aplicados. Por exemplo, uma das marcas do fruto do Espírito é o domínio próprio, a capacidade de nos governar. Está em Gálatas 5, versos 22 e 23. A dependência, seja de que tipo for, representa o contrário disso. Creio que nossa experiência cristã seja naturalmente terapêutica. Ela nos inspira a relacionamentos, a reflexões, a amar a Deus e ao próximo. Ela nos inspira a servir. Tudo isso constitui-se um caminho que muito nos ajuda a equilibrar melhor nossa vida e comportamentos. Imagine só, você aí mesmo, se você ficasse sem internet por uma semana, o que aconteceria com você? Se você está pensativo nesse momento e realmente isso foi uma pulga atrás da sua orelha, fique atento, se preocupe, porque provavelmente você seja, vou usar um termo aqui, não muito legal, mas provavelmente você é um escravo digital. Provavelmente você é um viciado em celular, mas mais provavelmente não seria exatamente o celular, e sim um escravo de internet, de redes sociais. A pergunta que eu fiz vai trazer vai fazer, na verdade, muitas pessoas se pensar um pouco em relação ao que foi dito. Por quê? Mais uma vez eu vou perguntar, e se você ficar sem internet, o que você vai fazer? Você vai mudar seu hábito? Você vai fazer novas coisas? Você vai fazer algumas coisas que modifiquem isso ou não? É complicado. Muita gente hoje não fica sem um celular. Se ficar 1 dia, 2 dias sem celular, essa pessoa fica doente. Se você quiser fazer um teste, se você realmente é viciado nisso, só fique sem internet e sem celular por 1 dia, 2 dias. Faça o teste. Aí você vai verificar aonde está o grau da sua doença. Muitos especialistas hoje estão tratando esse assunto como doença, tá? Até mesmo eu tenho uma clínica, entre aspas, né? Uma clínica online, onde a gente trata esse vício. A gente trabalha com algumas pessoas, né? Não são muitas, porque é muito difícil essas pessoas admitirem que tem esse problema do vício eletrônico, do vício de internet, do vício de celular, do vício de computadores. Isso também engloba os jogos, né? Os jogos online, jogos diversos, né? Que também fazem parte dessa gama aí de vícios. E a maioria dos especialistas, principalmente a medicina, já está tratando esse tipo de situação como uma doença. Um vício como se fosse qualquer outro, como se fosse o vício em álcool, em drogas, em remédios, etc. É o vício também da internet e do mundo virtual, né? O mundo digital. Isso está sendo tratado dessa maneira. E como eu estava dizendo, muitas pessoas não admitem que tem esse vício. Muitas pessoas não admitem que tem esse vício. Tivemos há pouco tempo um colapso da gasolina no Brasil, e isso foi um caos, né? Foi um caos da gasolina, que não tinha gasolina e tal. Realmente foi um grande problema. Mas você imagina, se ficar uma semana a internet desligada em qualquer região do mundo,
vamos dizer assim, no Brasil, para a gente ter um parâmetro, para a gente poder refletir sobre isso. Imagine só, complicado, muita gente vai começar a pensar. O maior dano hoje à comunidade, é o quê? É alienação a esse mundo virtual. Nas palestras que a gente, principalmente que eu falo, né? Eu falo que não é ruim essa ferramenta, esse mecanismo, mas tudo que há em excesso é ruim, tudo que é demais é ruim. Quantas vezes no dia você se desliga no mundo digital? Muitos estão trabalhando e estão com o celular em cima do teclado do seu computador no seu trabalho. Muitos estão trabalhando em outras áreas e o celular às vezes não é nem no bolso, não sai da mão. Muitos se distraem dirigindo com o celular, por quê? Porque tocou o sininho de alguma notificação, tanto... vamos abranger em geral das redes sociais. Muitas pessoas estão passando as ruas sem olharem para o lado porque estão com celulares conectados e interagindo com aquela rede social que seja, ou com o seu celular, né, no caso. A gente vem palestrando e dando a solução para muita gente do que é necessário que você tenha um tempo para você. Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? A gente não trabalha com religião. É claro que muitas pessoas querem saber como que a gente se blinda quanto a isso, quanto a todo esse mundo virtual, esse mundo digital. Então a gente tem a nossa religião, a gente tem o que a gente acredita e segue, principalmente eu e mais 2 palestrantes que trabalham comigo. Então a gente às vezes acaba pregando o que a gente acredita, tá? Mas não é o foco principal a gente fazer isso, tá ok? Mas eu venho abordar esse assunto para trazer uma reflexão para todos que estão ouvindo, que estão assistindo, né? E que possa se pensar um pouquinho mais em relação a isso. E nós estamos já batemos 36 clientes. Estamos no começo também, é o primeiro ano da nossa empresa relacionado a isso. E a gente já teve 36 clientes com sérios problemas de vício digital. Então, uma doença, a gente já trata como doença isso, que tem que ser levada a sério e tem que ser refletida por muita gente. Bom dia para vocês, espero que vocês tenham gostado desse assunto, tenham abordado. Acesse o nosso site, que vai estar abaixo aí no link. E se você conhecer alguém e você mesmo tem esse problema e quiser uma consultoria, a gente está à disposição. Fazemos também consultoria a empresas, a conscientização do celular e do mundo digital, virtual, tá ok? Estamos fazendo algumas palestras já em algumas empresas para conscientizar em relação a isso. E com certeza isso também impacta na produtividade diária de cada cidadão. Tanto seja ela na sua empresa, na empresa que o cidadão trabalha, no próprio negócio dele. Então a gente está vindo com uma metodologia diferente, a gente vem com uma conscientização diferente da doença, que vai ser a doença dos anos seguintes aí. Tá ok, galera? Um abraço, tudo de bom, muita luz e muita paz.